Ninguém sai, ninguém entra, ninguém faz nenhum tipo de reunião, guerra, ninguém faz nada dentro deste reino, porque eu vou passear e buscar a presença de Deus, vou sair apartado para um recreio espiritual. Dentro de 7 dias eu volto com uma resposta divina. E a Bíblia diz que eles estão cercados, sitiados, o povo de Israel está fugindo, voltaram, passaram o Jordão, estão acampados nas campinas de Gileade e de Gade, outros encavernados, outros subindo as montanhas, se escondendo entre os pedregais e os matagais. E eu parece que vejo Saul roendo as unhas, e passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia, no quinto, no sexto, para esperar o último dia. E quando está o sol quase se pondo, ele chama os sacerdotes e diz: vamos oferecer sacrifício, vamos consultar a Deus, vamos perguntar a Deus, vamos aparelhar um exército e vamos sair para a guerra. Quando ele está oferecendo sacrifício, a Bíblia diz assim: e Samuel chegou. E Samuel perguntou: o que está fazendo, Saul? Disse: tu demoravas, e eu, forçado, precisei quebrar este primeiro mandamento. Precipitação, bem pequenininho. Mas isto é uma coisa que Deus, que é um Deus longânimo, paciente, Deus que é um Deus glorioso, Ele não tolera dos servos dele esta virtude, ao contrário, que é ser precipitado. A precipitação é uma derrota na vida do ser humano, quebra exatamente uma comunhão com Deus. Ao contrário de Davi, Davi era paciente, longânimo. Ele nunca saiu para a guerra sem um profeta chegar para ele e dizer: sai agora, vai agora, levanta-te agora, faz a obra de Deus assim. Ele sempre esperou. É dele o autor do Salmo de número 40. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e livrou-me de todos os meus temores. Todos os salmos de Davi têm uma pincelada de paciência. Esperei no Senhor e Ele esforçou. Esperarei no Senhor até que Ele se volte para mim. O Senhor é meu rochedo, jamais temerei, não sairei apressado. A única vez que o salmista escreve uma mensagem de precipitação foi quando ele disse: dizia eu na minha precipitação, todo homem é mentiroso. E ele passou, nivelou, passou a régua em todo homem, e não é verdade, não existe isto. É comum do ser humano passar a régua e generalizar os pecados e as ruínas dos povos, mas ele voltou atrás um dia dizendo: claro que são poucos homens fiéis, mas Deus ainda tem o seu povo, porque Ele procura os fiéis da terra para que esteja com Ele e habite no seu santo templo. Meu irmão, nesta noite Deus me trouxe aqui porque Ele quer aprovar o teu reinado, sustentar a tua causa, a soberania que Ele colocou na tua mãos para você julgar, entrar e sair, decidir as guerras e os conflitos da tua história. Você precisa ter paciência, longanimidade, que é um dos frutos do Espírito. Não perca a comunhão com Deus, espera em Deus, espera no Senhor, Ele fortalecerá o teu coração. Não saia precipitado, espera no nome de Deus. A Bíblia diz: creia no Senhor e estarás seguro, acredite nos profetas e você vai prosperar. Há uma matança desordenada de pessoas que são precipitadas no trânsito, nas filas dos hospitais, não sabe esperar na hora do recreio as crianças já desde cedo. É crianças que badernam em casa porque já seu espírito de precipitação quer comer. Eu venho de uma casa que os filhos comiam depois dos pais, e o que sobrava. Então nós fomos ensinados a esperar, ter paciência, ter cautela, ter cuidado. Isaías 28:16 diz: o Senhor assentou uma pedra em Sião, bem firme, bem provada, e aquele que nela crê não se apresse. 9:28 de Hebreus diz: o Senhor assentou uma pedra em Sião, bem firme, bem aprovada. É a mesma expressão, só que aquele que nela crê não se confunda. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 diz: o Senhor assentou uma pedra em Sião, bem firme, bem provada, bem preciosa, e aquele que nela crê não se envergonhe.
São 3 passos que o homem dá quando ele se apressa. Ele se confunde e ele se envergonha. Parece que vejo os discípulos, depois que Jesus tinha multiplicado os pães, eles estão, antes da multiplicação, eles dizem para Jesus: Jesus, despede esta multidão, porque nós não gostamos de problema. Nós não gostamos de pessoas famintas, pessoas que estão à beira do estresse, pessoas que estão num deserto causticante. Os discípulos são como nós. Despede, manda embora, é mais fácil despedir. Jesus calmamente disse: manda eles se assentarem sem precipitação. Calma, vai acontecer um milagre aqui. Glória a Deus. Manda eles ficarem esperando. Acalme os ânimos dele. Vai acontecer uma multiplicação aqui. Depois da multiplicação, Jesus está a despedir o povo vagamente, abençoando, orando, impondo as mãos sobre eles e os abençoando, enquanto ele vira para os discípulos e diz: passai para outra margem. Os discípulos já estavam enlouquecidos, precipitados, pegaram o barco e foram passar para outra margem. Jesus, acabando de despedir a multidão, subiu para o monte para orar. Na primeira, 4ª vigília da noite, a Bíblia diz que os discípulos estão em confronto com uma grande tempestade no mar de Genezaré. É isso que dá com os precipitados. Eles ficam sozinhos dentro da sua embarcação, sem a presença divina, enfrentando as tempestades da existência da vida. E eles se esforçando de um lado para o outro, parece que vejo alguém dizer: no outro dia, neste mesmo barco, neste mesmo lago, Jesus estava dormindo, nós chamamos e ele acalmou a tempestade. E agora? O que é feito de nós? Mas é falar no nome dele, ele aparece. Glória a Deus. É tocar no nome dele e ele vem por cima das águas, ao encontro dos graças a Deus que em todas as vezes que nós somos precipitados, ele não nos deixa à mercê das tempestades da nossa existência. Ele vem de encontro, porque ele sabe que logo ali na frente nós seremos destruídos. Mas esta noite Jesus está dizendo: não saia da praia enquanto ele não embarcar no teu barco, porque a condução é ele que nos dá a direção, é ele que vai tomar a bússola da nossa embarcação. Deveriam os discípulos ter dito para Jesus o que Moisés disse para Deus lá no deserto. E Moisés era o homem mais manso da face da terra, a Bíblia diz. Cada um dos personagens da Bíblia tem uma característica singular. E a Bíblia diz que ele disse para Deus: não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Irmãos, quantos descaminhos da nossa existência nós tomamos sem consultar a Deus, sem esperar em Deus, sem Deus dizer sim. Nós queremos ser dono do nosso próprio nariz, nós queremos decidir do nosso jeito. Deus fala com alguém aqui esta noite: receba o espírito de temor, de graça, de longanimidade, de paciência. Você não vai a lugar nenhum se não for por Deus. A Bíblia chega a dizer em Tiago capítulo 5: ei aos ricos desta terra que dizem amanhã nós vamos fazer e desfazer, comprar e fazer, vocês não vão a lugar nenhum. Diz Tiago: se o Senhor não quiser, vocês não vão dar nem um passo, porque cada dia pertence ao Senhor nosso Deus. Parece tão simples, mas foi um erro grande que Saul cometeu. Deus foi dando oportunidades, chances para Saul, e ele foi infringindo as leis e os limites que Deus tinha lhe dado. Segundo pecado, fé fingida. Saul não tinha uma fé convicta. Saul, apesar de profetizar, de ser tomado pelo Espírito de Deus, Saul, apesar de ser chamado por um propósito que Deus tinha com o povo de Israel, ele não tinha uma fé verídica, acentuada, concretizada, balizada. Ele tinha uma fé que se desmanchava diante das situações. Fé fingida. Todas as vezes que ele errou dizendo que errava para a honra de Deus, para a glória de Deus. Errei porque eu queria agradar a Deus.
Errei porque eu estava querendo chamar a atenção de Deus para mim. Irmãos, não adianta ter fé fingida. Não adianta a gente querer demonstrar um biótipo, um estereótipo de fé. Só Deus sabe o que está aqui dentro do coração. Não vale chegarmos no templo e levantar a mão, porque aqui dentro toda a fé é válida. Deus quer que você tenha fé lá diante dos obstáculos, na tua casa, na tua família, diante das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, dos algozes, Satanás te confrontando. Não recue, permaneça firme, fica balizado. Deus quer que você tenha uma fé convicta e firme. Paulo disse que honrava a Deus e tinha alegria quando lembrava de Timóteo, seu filho, na fé, porque ele não tinha uma fé fingida. A fé que habitava nele, habitou na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice, agora habitava nele. Ele tinha sim uma fé que era balizada, ele tinha todos os temores, todas as dificuldades, todas as limitações que todos os homens tinham, mas Timóteo tinha lágrimas nos olhos. Quando era para chorar, chorava. Quando era para desmanchar, desmanchava. Quando era para quê? Cria. Deus nesta noite quer que você dobre esta fé fingida, joga no lixo da existência, pega uma fé verídica, creia no teu Deus, aleluia. Não adianta fazermos campanha e sairmos daqui e buscar um patuá, buscarmos um pé de coelho, buscarmos ali uma ferradura de cavalo. Tem que crer em ti, Senhor, absolutamente, na palavra de Deus. Eu creio em ti, o salmista dizia. O único bem que eu tenho é só o Senhor, e eu não tenho outro aparato, amuleto ou mito na minha vida. Quando eu tinha 18 anos, uma moça chegou para mim e disse: eu gostaria de namorar com você. Eu disse: tá bom, vamos orar. Eu vou na casa do teu pai. Na época eu tinha que pedir para o papai e para a mamãe. Fui à casa do pai, sentado à frente do meu futuro sogro, e ela do lado do futuro sogro. Antes de pedir a mão da minha futura namorada, e ela colocou um lindo cabelo que tinha em cima, assim, do seu colo, e começou a tirar as pontas do cabelo que tinha as forcas. E ele simplesmente se levantou dali, esbufeteou ela na minha frente e disse: eu já te proibi de mexer neste cabelo. Bateu nela. Quando eu pensei de pedir a mão dela ao namoro, eu já fazia uns 3 quilômetros que eu já estava correndo. Ali eu aprendi o que é ter fé fingida. Naquela final de semana ela fugiu com um homem da cidade drogado. Abandonou os pais, a casa envergonhada. Não passou muito tempo, aquela que seria minha futura sogra me procurou, eu já era pregador, com 18 anos de idade. Ela disse: ore muito para minha família está toda destruída. Minha família está totalmente dilacerada. E eles estavam na igreja, servindo a Deus, mas tinham uma fé fingida. Fé com aparência, com aparatos, com aquilo que Deus não aprova, porque Deus aprova o amor da família, a integridade da casa, o respeito mútuo, a bênção do pai e da mãe. A Bíblia diz: honra, aleluia, os teus filhos, beija eles enquanto eles não vão te deixar. Eu prego para pessoas aqui esta noite que quer mostrar uma fé, mas não tem. A fé é andar com a família, com a igreja, andar com a esposa, andar com os filhos, é ser abençoado, o Senhor estando com eles e dando glória a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos nos esconder atrás de um rótulo, de uma capa. Nós precisamos servir a Deus com nossa família. Todo mundo conhece, existe 3 pessoas dentro de nós, eu sempre prego, é aquela que nós pensamos que nós somos, segundo aquela que você pensa que eu sou, mas existe a terceira e a pessoa verdadeira, que só Deus sabe quem você é. Aleluia! A bênção de Deus está com aqueles que honram uma fé verídica. A fé verídica é esta, de respeitar a instituição, a igreja, a família, a palavra de Deus. Qualquer coisa que foge deste contexto é uma fé fingida. Meu Deus do céu. Aleluia. Sabe o que Saul fez? Quase matou o próprio filho. General do exército, rapaz íntegro, companheiro de Davi, rapaz de uma índole diferente de seu pai. Rapaz apegado em Davi, tinha um amor que a Bíblia chega a dizer que Jonatas e Davi tinham um amor semelhante a um amor de casal.
Eles não eram homossexuais, não. Eles eram homens de respeito, mas se amavam de coração. E a Bíblia diz que ele quase acabou matando, sabe por quê? Porque um dia Israel está numa guerra, Jonas está lá na frente da batalha, Davi também, e Saul sempre queria com a fé fingida. Disse, hoje, e a Bíblia diz assim, Israel prevalecia. E há um ditado popular muito certo, time que está ganhando não se mexe. Não se troca o técnico, não se troca ninguém. E o Saul queria, com a fé fingida, ele achou uma oportunidade de mostrar que ele tinha fé. Ninguém come, ninguém toma água, ninguém senta para o recreio, até nós matarmos o último inimigo. Vamos fazer um jejum agora de 3 dias. Irmãos, quando a batalha está renhida, não adianta querer tirar o pão, tem que sustentar os soldados. É coisa de doido, mas é fé fingida. E a Bíblia diz que Jonatas achou numa árvore, porque eles estão dentro da terra, eu gosto de Bíblia, meus irmãos. Eles estão dentro da terra onde Deus disse, vai manar leite e mel. E onde eles andavam tinha mel saindo, descendo nas árvores, as colmeias de abelha tinham ido embora. É uns vespões muito maiores do que as nossas vespas. Diz os historiadores que as vespas eram grandes, e eles não podiam contra aquelas vespas, mas quando eles chegavam de perto das colmeias, as colmeias se assustavam e fugiam, as abelhas iam todos embora, ficava só a colmeia com mel purinho descendo. Jonatas enfiou seu dardo, sua espada, o mel correu braço abaixo, desceu no seu cotovelo, ele simplesmente lambeu e tomou daquele mel. Ele estava fadigado, cansado, já não via mais ninguém à frente, suas vistas estavam embrutecidas. Diz a Bíblia que ele clareou suas vistas, seu olhar, e começou a guerrear com mais ênfase. E sempre tem um fofoqueiro no reino de Deus, ou no meio do povo de Deus. No reino de Deus não tem fofoqueiro, mas infiltrado no povo de Deus tem uns fofoqueiros. E correu lá, aquele que quer ver o circo pegar fogo. Outro pior, de fé fingida ainda, correu lá e disse, Saul, morte. Ele disse, morte quem? Morte dos soldados. Pecaram, caíram. E tem gente, irmãos, que eles procuram não pecar contra o homem, mas pecam contra Deus. Meu Deus do céu. São fiéis demais à lealdade de alguns reis rejeitados por Deus, mas a Deus eles não querem honrar. Oh, Jesus. E a Bíblia diz, já estou finalizando, que o Saul disse, morte para este homem que comeu hoje. Morte, morte. Se não fosse Israel fazer uma mobilização e dizer, ninguém morre hoje aqui. Não existe soldado nosso que morre hoje aqui. Nós vamos vencer porque o Deus de Israel está vencendo, e não é momento de matar e tirar a vida de ninguém aqui dentro nesta batalha. Por causa de uma fé fingida, quase tirou a vida dos filhos. Quantos lares destruídos por causa de fé fingida? Deus fala que esta noite é uma mensagem consciente aqui esta noite. Esta é uma mensagem de libertação. Esta é uma mensagem de vida. Terceiro pecado que Saul cometeu, ele nunca assumiu os próprios erros. Nunca. Sempre quando ele era confrontado com seus erros, ele dizia, eu fiz isto para agradar a Deus, eu fiz isto porque o povo estava fugindo, eu fiz isto por causa daquilo, eu fiz isto porque nunca chamou atenção para si. Samuel o confrontava, disse, Saul, você errou. Ele não caía em si. Ao contrário de Davi, quando Natã chegou para ele e disse, você errou. Quando eu lembro de Davi na Bíblia, eu lembro de um homem pecador, porque Deus não procura homem perfeito, Deus procura homem que se arrepende. Deus não está procurando homens que se contenham com fé fingidas diante dele. Deus procura homens que chegam igual Davi. Eu sou um pobre, aflito, necessitado, um pecador. Em pecado fui concebido, em pecado gerou minha mãe. Mas eu creio em ti, no teu perdão, na tua graça, na tua misericórdia. Deus não está procurando homens capacitados. Deus quer capacitar homens que se ajoelham, que creem, que deixam a prepotência, o orgulho, que caem em si, que assumem os seus erros. Porque eu vou dizer um par de verdade aqui para você esta noite. Não existe ninguém que possa nos derrubar. Não existe ninguém. O maior inimigo meu, do Eliseu, é eu mesmo.
Não existe. Não adianta, a Bíblia vai dizer, Romanos 4, versículo 9, que Abraão, ele não olhou para o amortecimento do seu corpo nem do ventre de Sara, não botou a culpa em ninguém. Ele apenas creu e foi fortificado dando glória a Deus. Se nós quisermos arrumar um monte de desculpa, você pode arrumar, eu arranjo, dizer que eu não sou mais santo por causa daquilo, por causa do fulano, eu não estou mais na frente porque o ciclano me cercou, o fulano me abarrou, o fulano me entristeceu, alguém veio aqui e me disse aquilo. Não resolve nada. Deus não quer saber do fulano de ciclano. Deus quer saber de você. Se você se regenerou, caiu em si, aceitou que você é necessitado de Deus, que nem precisa cair, dobrar o joelho, crer na promessa de Deus, se humilhar constantemente, e quando o profeta dizer, está errado, ele disse, estou errado e estou pronto para pagar o preço. O problema, meus irmãos, é que hoje existe uma válvula de escape. Os nossos cultos estão recheados de pregações esotéricas. Pregações que põem a culpa no diabo. Você está assim porque o diabo fez isto. Você está assim porque fizeram uma macumba. Você está assim porque fizeram um projeto. Você está assim porque fizeram tal coisa, fizeram sacrifício. Irmão, você está assim porque você não se levantou ainda e disse, Deus, eu quero ter comunhão contigo, graça contigo, quero saber qual é a tua vontade comigo, quero ser um homem segundo o teu coração, eu quero viver debaixo da tua graça, é o Senhor que me sustenta e me levanta. Não existe nada neste mundo que possa tirar a tua comunhão com Deus. Você sabia que o erro da teologia hoje é colocar a culpa até no inferno, no diabo? Tudo é o diabo. E aí o homem não precisa mais de regeneração, o homem não está mais errado, o homem é o bambambam, o homem está no centro, o homem está no topo, o homem é o cara, o homem nasceu para vencer. Não, meus queridos, nós nascemos no pecado, na tutela do pecado, no domínio do pecado, nós nascemos nas masmorras, nós nascemos lá embaixo, é por isso que nós temos que aceitar, nós não somos o bambambam, Deus sempre será soberano, nós pecadores, quando assumimos nossa condição de pecador, o Senhor será o Senhor, o Salvador, que faz o milagre, que vai nos perdoar, vai nos levantar e vai botar aonde Ele tem o seu propósito na nossa vida. Não é fácil entender os propósitos de Deus, mas é aqui o caminho. É esta a diretriz da palavra. Assumir os erros. Davi sempre assumiu os erros. Você não vai encontrar nos salmos o salmista dizendo assim, eu caí porque o fulano me levou a cair. Você não vai encontrar. Davi mentiu, fez um assassinato premeditado, Davi adulterou, Davi rosnou igual cachorro e acuou e lambeu o chão. Davi fez tanta coisa que eu abraçaria o Saul hoje e queria ficar com ele, porque Saul é muito mais perfeito, bioticamente, humanamente falando, do que o próprio Davi. Mas Deus amou a Davi, pronto. Se Deus te ama, Deus não está olhando para o teu defeito. Deus quer ver se você quer ser abençoado por Ele. Quer ver se você se arrepende das suas miserabilidades. Quarto e último, eu tinha 5 itens, posso voltar outro dia aqui. A Bíblia diz que ele pecava porque ele era obediente parcialmente. Sempre quando Samuel pedia para ele fazer alguma coisa divinamente instruído pela palavra, ele obedecia só até um tanto parcialmente. Obediência parcial. Nós não somos mais abençoados, está aqui o quesito. Que nós não conseguimos ir até o fim nos nossos propósitos. Diz que isto é até um mal, a ciência declara que isso é uma doença dos homens. Tem quantas pessoas que começaram a faculdade e não terminaram? Começaram um projeto, não terminaram. Começaram um propósito, não acabaram. Começaram uma caminhada, voltaram atrás. É uma indecisão doida, louca, que entranha na vida do ser humano e ele não sabe. Eu tinha um professor que já tinha começado 4 faculdades e não tinha terminado nenhuma ainda. Eu, por exemplo, fiquei na metade de quase todas, que eu pensei em começar. Até hoje eu digo para minha esposa, quando eu casei, se eu tivesse ido nos meus propósitos, hoje eu seria um homem lá na frente. É por isso que nós não estamos lá na frente, irmãos, nós somos obedientes parcial. Deus manda, coloca um sentimento, uma proposta, uma causa na nossa vida. Deus disse para Samuel, agora eu quero
confirmar o reino de Saul. Manda ele ir lá matar Agag. Ele tem que ir lá matar as crianças, matar as vacas, matar as ovelhas, matar os bois, matar Agag. Diz para Saul, não poupe ninguém nada do fio da espada. Lá foi o Saul. Voltou, e quando Samuel chega lá perto do palácio real, está o Saul numa grande festa aí de Samuel. Não tem aqueles cidadãos cheios de sensacionalismo, triunfalismo? Eles estão perdendo e estão fazendo festa ainda. Eles estão errados e estão batendo no peito. Saul era assim. Estava todo embrulhado nos seus próprios cipoal de misérias e de erros, e ainda estava contando vitória. E estava lá, e Samuel chegou, e que é isto, Saul? Ele disse, vitória, vitória, vitória. Irmãos, não acreditem em muitas pessoas que estão na rua contando vitória, porque estão na tragédia. É falsa a vitória daquele que não obedece totalmente à palavra de Deus. É falsa a vitória daqueles que não cumprem os mandamentos beneplácitos de Deus. É falsa a vitória daqueles que estão pregando uma teologia que não leva ao arrependimento e à comunhão com Deus. É falsa a vitória daqueles que pregam uma pregação onde desvirtua e leva o homem para se afastar dos princípios da santidade e da pureza do Evangelho. Esta vitória eu não quero. Vitória! Mas que vitória, Saul? Vitória completa, matei. Esse mugido de vaca e esse balido de ovelha que eu estou ouvindo aí, é os melhores. Poupei os melhores. E vem cá, eu quero te mostrar. Agag, eu trouxe Agag. Trouxe o rei. Era o último teste de Saul. E ele contando vitória. Eu já vi gente maltratar a família, maltratar pastor, maltratar a igreja, maltratar os peões, os colegas de trabalho, e ainda contar vitória. Não esqueço nunca, um dia eu fui ajudar uma senhorinha, que ela tinha recém chegado à igreja, minha mãe disse, vai lá, que ela pediu, eu e meu irmão, vai lá fazer uma ajuda, levar a mudancinha dela, que ela conseguiu, aqui no assentamento ela conseguiu uma casinha, e vamos lá fazer a mudança. E eu cheguei lá e descobri o porquê da mudança. Ela estava morando atrás da casa da irmã, a irmã cuja vida agora dizia que estava na vitória. E essas vitórias eu não gosto, irmão, porque vitória é passar por cima dos outros, é menosprezar os outros, é colocar os outros no relapso, isso aqui não é vitória. E quando eu cheguei lá, a cidadã, que era a irmã biológica dela, disse para a filha, traz de lá o vidro de óleo, que lá na igreja o pastor disse que os nossos inimigos, a gente tem que fazer assim, ó. E colocou óleo nas mãos, e pegou a própria irmã pelos cabelos, puxou na grama e bateu no rosto. E disse, a vitória minha é hoje, tu vai sair daqui, mas primeiro eu quero te maltratar bastante. E a nossa irmã sofridinha, caladinha, apanhou, saiu dali, ela disse, eu não quero mais miserento dentro da minha casa, porque agora eu estou na vitória. Aqui tudo é grande, aqui tudo Deus vai me dar. E eu não quero gente que seja miserável comigo. Eu quero gente miserável aqui. Eu gosto de andar com gente pobre, simples, gente que mal cheira. Eu gosto de passar, apertar a mão, aleluia, porque Deus está com aqueles que precisam de Deus. Quer ver Deus contigo? Faça o que Davi fazia. Davi se reunia nas cavernas com os endividados, com pessoas de má índole, com pessoas que estavam fugitivos da lei, e se reunia, e deles fazia reis, sacerdotes, deles eles faziam homens de guerra. Os 33 valentes de Davi, que Deus coloca nos heróis da galeria dos valentes de Davi, os 33 eram homens que estavam destituídos da sociedade. Deus quer você assim, que acolha, que levante a mão, que levante o aflito e o necessitado. Não existe no reino de Deus egocentrismo. Parei de pregar. Não é fácil pregar uma palavra dessa quando eles estão vindo aqui querer vitória, mas a vitória é esta. Vitória é pela obediência total, cabal, aleluia. 5:8 de Hebreus, Jesus ainda sendo filho, aprendeu a obedecer para aquilo que padeceu. Tem coisa que nós precisamos fazer igual Davi. Davi errava, padecia, mas aprendia. Não adianta quebrar a cara e não aprender. Se matou-se.
não aceitou a correção do profeta, se suicidou, tirou a própria vida, lançou-se. Deus não quer um fim trágico para nós. Deus quer um fim igual ao de Davi, ser um homem segundo o seu coração, amado por Deus. Quinto e último, só dá uma pinceladinha. Ele errou porque ele fez um grande palácio para ele e levantou uma coluna, e dizendo, quando eu morrer, me sepulte aqui no pé dessa coluna, uma coluna elevadíssima, em prol e glória do seu próprio nome. Davi nunca levantou coluna nenhuma para o seu nome, nem altar para o seu nome. Ele queria fazer um templo para o seu